Deixa eu receber então aqui o senador Wellington Dias. Boa tarde, senador. Um prazer, meu querido. Prazer tê-lo aqui. Prazer e um abraço aí para todo o nosso povo. Em ritmo de carnaval, tá vendo que você aí ritmo de carnaval, é verdade. É um fulião fuliento. Isso. Ô, senador, nós vamos começar a nossa conversa falando da reunião das comissões. O desenvolvimento do Nordeste. O senhor teria, inclusive, feito um desabafo que o governo federal precisa olhar mais aqui para a nossa região. Boa tarde, senador. Boa tarde. Nós temos que, especialmente pelos compromissos da Presidente da República com o Nordeste, eu lembrava esses dias a Presidente, a sua equipe, dos 11 milhões de votos, que a Presidente teve, 10 milhões foram no Nordeste. É verdade. Ou seja, teoricamente, se tivesse empatado a eleição no Nordeste, a Presidente Dilma teria tido 1 milhão de votos de maioria. Então, dito isso, qual é a preocupação? Há uma desigualdade, primeiro, do Nordeste dentro do Brasil. A gente avançou muito durante o governo do presidente Lula e isso precisa prosseguir. Claro. E do outro, evitar uma desigualdade dentro do próprio Nordeste. Claro. Ou seja, estados como Bahia, Pernambuco, Ceará, por várias razões, foram melhor contemplados num conjunto de projetos estratégicos ao desenvolvimento. É preciso que Piauí, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e o interior do Maranhão, até que o Maranhão realmente em torno da capital tem recebido um conjunto de investimentos, e aí nós criamos o que a gente chama de um grupo de trabalho que está tratando de um pacto federativo. Nós queremos mostrar a necessidade de prosseguir com um conjunto de investimentos. Por exemplo, nós estamos criando agora, dia 13 de março, nós vamos ter em Brasília uma reunião, uma terça-feira, para criar um fundo de investimento no Nordeste. Pô, não. Os fundos de previdência, a ideia é de trabalhar um fundo de mais ou menos 1,5 bilhão, que tenha Banco do Nordeste, Sudene, mas também Funcef, Previ, Petros e outros fundos de previdência que investem pouco na região. E, ao mesmo tempo, aqui a Agência de Desenvolvimento, a Agência de Fomento do Piauí, o diretor-presidente Antônio Neto, tá certo? Foi secretário de Fazenda, está participando e estamos tratando também com empresários piauienses. Por quê? Porque são fundos que permitem investimentos para base industrial, base de serviços, enfim, que possam alavancar na região. E dentro disso, Silas, eu estou defendendo uma proposta de mudança no papel da própria Sudene. A Sudene, eu tenho defendido o seguinte: ou a gente fecha a Sudene, ou a gente coloca ela com um papel adequado dentro da região. Para superintender, para coordenar, ela precisa sair debaixo de uma Secretaria Nacional do Ministério da Integração e ter uma posição que permita dialogar com os ministros, com os governadores, enfim, com as várias áreas. Dentro disso, tem um fundo de desenvolvimento do Nordeste que nunca foi regulamentado, tá certo? Então, o papel é que a gente tenha a participação do governo em empreendimentos em regiões de baixo IDH, tá certo? Ou seja, você tem uma região, Morro Cabeça no Tempo, Guaribas, regiões como Nossa Senhora dos Remédios no norte, regiões como Marcos Parente, Porto Alegre. Vocês são regiões que têm grande potencial, mas ainda vivendo uma situação de muita pobreza. Alguém quer investir, por exemplo, numa bacia leiteira, na industrialização, quer investir na mineração, quer investir na área da agricultura, da irrigação, da industrialização da carnaúba, enfim. Se ele monta um projeto, ter uma participação desse fundo, ter um subsídio nos juros e garantir com isso as condições de um impacto social nessas regiões. É basicamente isso. Agora, senador, precisa algo maior para essa região, né? Exemplo. O exemplo, por exemplo, o Antônio Carlos Magalhães brigou, levou a Volkswagen ali, uma fábrica de montagem para a Bahia. Nós estamos precisando realmente buscar algo dessa envergadura aqui para a nossa região. Eu estive tratando é preciso compreender, uma fábrica, ela é privada. Claro. Não adianta você chegar e dizer, ó, vamos montar uma fábrica
numa região que não tem ferrovia, que não tem porto, enfim. Qual é a vantagem da gente ter a ferrovia transnordestina, que tem 420 quilômetros no Piauí? Nos abre essa possibilidade. Ter o porto de Luiz Corrêa, que vai entrar agora a licitação da segunda etapa, são 400 milhões, que garante as condições de investimentos como esse. Então, eu acredito que, primeiro, nós temos que fazer o dever de casa. É aí onde entra o governo. Ou seja, é uma coisa que ou o governo faz, ou você não tem como trazer. Nós estamos cobrando, por exemplo, ainda hoje estive tratando lá na Assembleia Legislativa, a BR-222, que, quer dizer, não tem cabimento a gente ficar indo 1, 2, 3, 10 vezes para tratar do óbvio, ou seja, de uma rodovia que liga ali Piripiri em direção à região ali de Esperantina, Matias para sair para o Maranhão. Enfim. Então tem que dar uma solução, e aí nesse caso é o Ministério dos Transportes. Então nós temos que ter agora uma ação forte, estamos marcando a bancada do Piauí para ter uma ação forte em relação a essa situação. Ou resolve essa parada, ou nós vamos fazer uma reação. A ideia é que a bancada do Nordeste possa enumerar aquilo que é essencial em cada estado e aí agir em bloco. Eu acho que isso faz a diferença. O senhor também esteve tratando esta semana com relação ao Ministério da Justiça, o que se refere ao trânsito, né, que hoje é realmente uma epidemia, você tem que olhar por esse âmbito, e com relação às drogas. 2 grandes problemas que nós temos nas grandes cidades. Ainda ontem eu estive, aliás, ainda hoje, com o secretário Robert Rios, secretário de Segurança, e com o secretário Henrique Rebelo no dia de ontem, a necessidade da gente casar estrutura como essa, mais a parte da saúde, para a gente apresentar um projeto arrojado nessa área. Tem 4 bilhões para investir nessa estrutura. E com o ministro da Justiça, nessa área das drogas, do tratamento, da reinserção social e da empregabilidade. Você tem que ter uma área espalhada em vários pontos do estado para desintoxicação e tem que ter uma outra para reinserção social, inclusive para garantir pessoas que inclusive estão presas nas delegacias, nos presídios, mas o principal problema é a droga, ou que nunca foram presos, mas precisa ter um tratamento e não tem aonde. Nós temos um problema, senador, se o senhor me permite. Além da parte da segurança. Isso, mas nós temos um problema das pessoas que querem se tratar e os espaços são pequenos, mas nós temos um problema das pessoas que não querem se tratar. E que não podem ser presas, que não podem ser forçadas. Estamos votando, eu creio, dentro daquele trabalho da comissão que eu presidi, nós apresentamos agora ao Senado, vamos estar votando, eu creio, no mês de março, um projeto que eu encabeço lá com a relatora, que é a senadora Ana Amélia, onde nós queremos criar o tratamento compulsório, que é o que países como Portugal, Suécia, mesmo os Estados Unidos, estão fazendo. É o seguinte, se você tem uma quantidade de colesterol elevada, você não tem que tratar. Isso. Se você tem o açúcar no seu organismo elevado, diabetes, você tem que tratar. Agora, mais grave ainda é quando você tem o teor de álcool do crack, da maconha, da cocaína no organismo. Verdade. Então, tem uma forma de medição em exames que são feitos, que quando atinge um determinado patamar, você não tem mais controle, a sua mente já não responde mais, ou seja, o vício, o desejo de consumir lhe tira a capacidade, você tem uma doença mental, vamos chamar assim, ele passa a atingir o cérebro. Então, nessa hora, você não pode livremente tomar a decisão. Se você tem em casa alguém que tem um problema mental, você, vamos usar uma palavra de povo, é classificado como doido, como louco, como uma doença mental, ali você é obrigado a internar compulsoriamente, ou não é assim? Então, no caso da droga, ela atinge um patamar, e é isso que nós estamos classificando para poder votando no viabilizar Senado. isso. Nós já aprovamos, só para você ter uma ideia, nós aprovamos agora o ano passado, em dezembro, está na Câmara para ser concluída a votação, a chamada Lei Seca, onde quando você é pego dirigindo e o teor do álcool é mais de 0,6% no sangue, você é detido, você é ali levado a ter que fazer um tratamento.